passa muito rápido. Abra vossas Bíblias no primeiro livro, no segundo livro da Bíblia do Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo significa saída, irmãos. No grego significa saída ou entrada. Amém? Que Jesus possa abençoar a nossa vida. Vamos ler do versículo 1, capítulo 3, versículo 1 até o 5, que diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, também conhecido como Monte Sinai. Amém? Eu acho que algumas tradução está Monte Sinai. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. E a sarça não se consumia ou não se queimava. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão ou esta grande maravilha, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver ou a observar, em outras traduções, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos, em outras versões, as sandálias de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém, irmãos? Pode sentar, né? Glória a Deus. Irmãos, é um texto conhecido de todos nós. Quem é que já não ouviu falar de Moisés? Se hoje você chegar para uma criança de 6, 7 anos, que não tem o mesmo segmento que o nosso de fé, e você perguntar quem é Moisés, ele vai dizer. Mas hoje eu quero trazer algo que o Senhor colocou no meu coração, em um tema. E o tema que o Senhor colocou no meu coração é lugar onde Deus se revela. Olha só, irmão, como esse tema é forte. Lugar onde Deus se revela. Aí eu faço uma pergunta para a igreja do Senhor nesta noite. Onde é o lugar na tua vida que Deus tem se revelado para você? Em que momento da sua vida Deus tem se revelado? A gente vai entender que aqui Deus teve um encontro com Moisés. Até porque Moisés foi escolhido segundo o coração de Deus para libertar um povo. Moisés, no Antigo Testamento, tipifica Cristo como libertador de um povo. Nós temos aqui na Bíblia o Antigo Testamento e o Novo Testamento. 2 povos distintos escolhidos por Deus. O primeiro povo, os hebreus, ou os israelitas. E o segundo povo, a igreja. O primeiro povo veio através de Abraão, que deu seguimento até Moisés. E Moisés foi levantado como libertador do povo que era escravo. Tipificando Cristo, que veio em nosso tempo, na nossa época, como libertador da igreja, como nosso Salvador. Veja que existia um plano no coração de Deus.
E quando Deus resolve chegar até uma pessoa, já existe um plano de Deus na tua vida. Qual era a obra de Deus na vida de Moisés? Libertar o povo que ele escolheu para adorar ele e servir a ele. E qual o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida? Te libertar do sistema corrupto do mundo, para você ter um lugar aonde ele se revele para você. Tem tantas pessoas dentro da casa do Senhor, na caminhada da fé, que nunca teve experiência com Deus, que nunca Deus se revelou para ela. E não porque Deus não tem um plano, Deus tem um plano muito grande na minha vida e na tua vida. E nós sabemos que o maior plano na vida do ser humano na terra é a redenção, é a salvação, é a vida eterna. E nós não podemos viver como um robô dentro da igreja do Senhor, sem experiência com Deus. Deus tinha um plano, libertar o povo do Egito. Por isso que todo o Velho Testamento tipifica a igreja de Cristo. Se nós olharmos para o Velho Testamento, nós vamos entender o projeto de Deus de salvação para a igreja hoje. Porque o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, ele não falhou. Ele continua vivo. Vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, mas ele continua vivo dentro de mim e de você. Aí eu lhe pergunto, onde está o teu lugar de adoração a Deus? Onde está o lugar que Deus se revela? O maior lugar que Deus se revela é o nosso coração. É a nossa intimidade com Ele. Veja a experiência de Moisés, irmão. É interessante que quando Moisés teve um encontro com Deus, e Deus teve um encontro com Moisés, é ambos, irmão. Deus teve um encontro com Moisés por conta de um plano. E Moisés teve um encontro com Deus por conta de uma escolha de Deus. Encontro. Revelação de Deus. Moisés estava com 80 anos de idade quando Deus resolveu se revelar para Moisés e declarar o seu projeto salvífico de libertação do povo de Israel. Um povo escravo, um povo sofrido. É diferente não, irmão. Quando a gente veio do mundo, na presença de Deus, quando a gente chegou na presença de Deus, a gente chegou sofrido, amargurado, perseguido, caluniado, escravo de Satanás no mundo. Aí Deus olha do céu e diz, foi você que eu escolhi. Aí Deus olha do céu e diz, foi você que eu escolhi. O projeto e o plano é meu, mas a obediência é tua. Quando Deus se revela para Moisés, ele acha aquilo maravilhoso. Se você pegar a versão atualizada, não vai estar a visão, vai estar a maravilha. Moisés olha para aquela sarça, porque no deserto, se você for fazer um estudo minucioso sobre os arbustos, que também é falado como arbusto, eles tinham a tendência a se queimar por conta do sol escaldante do deserto. Era comum os pastores daquela época ver sarça queimar e se consumir, ficar a cinza. Mas Deus tem suas maneiras de se revelar para mim e para você. Deixa eu dizer uma coisa aqui, há pessoas que estão aqui nesta noite.
Deus quer se revelar para você. Mas você ainda não se encontrou com Ele. Falta você procurar o lugar que Ele se revele para você. E eu vou lhe dizer uma coisa, irmão. Deus só se revela quando a gente busca. Quando a gente entrega o nosso coração, sem falsidade, sem interesse. O único interesse que o crente tem, quando se entrega para Deus, é a salvação eterna. Quando eu me entrego, quando eu busco, quando eu deixo o pecado, Ele vai se revelar para mim. É por isso que eu costumo dizer, irmão, cada um de nós tem que ter um altar de adoração a Deus na sua casa. E tem pessoas aqui que precisam levantar esse altar dentro do seu lar. É por isso que muitas vezes vem para a igreja e diz: eu não vi nada, Deus não fala comigo, eu não vi nada, não acontece nada. Você está distante dele. Na sua intimidade pessoal você está distante dele. Por quê? Você não ergueu um altar para adorar Ele, para buscar Ele, para se entregar para Ele. Nós temos que aprender uma coisa na caminhada da fé. Entender o projeto de Deus para a nossa vida. E saber que quem escolheu foi Ele, não foi você. Ah, irmão, mas eu confessei Jesus como Senhor e Salvador. Não, irmão, você confessou porque Ele te escolheu. Ele quem te escolheu. 80 anos tinha Moisés. Ô missionário, como é que você prova isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 22. O sermão, ou seja, o discurso de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Em Atos 7, 22, ele está discursando entre os judeus, entre os escribas e fariseus. E ele diz: e Moisés foi instruído, ou seja, educado, em toda a ciência ou toda a sabedoria egípcia. E era poderoso em suas palavras e obras. O 23, versículo 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio ao seu coração, ou seja, sentou no seu coração, e visitar seus irmãos hebreus, os filhos de Israel. Por que é que Moisés saiu corrido do Egito? Porque matou um egípcio. Ele resolveu visitar o seu povo. Por quê? Porque ele morava no palácio. E o povo de Israel morava fora dos muros do palácio do Egito. Morava, se eu não me engano, como era o nome? Gaza, né? Sim. E ele mata um egípcio. Ele tinha 40 anos quando ele matou. Aí ele foge para onde? Para Midian. Tudo projeto de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você nesta noite. Não adianta você fugir. Ora eu estou aqui na casa de oração. Ora eu estou em outra congregação. Ora eu saio daquela congregação e vou para outra. Se decida. Se Deus te colocou aqui é para trabalhar na tua vida. Permaneça onde Deus lhe colocou. Se Deus lhe trouxe para aqui, fique suas raízes e deixe Deus trabalhar na sua vida. 40 anos ele foge para o deserto. Tudo projeto de Deus. É por isso que muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Não entende. A gente só vai entender quando a gente está vivendo o projeto dele. Aí a gente vai entender o projeto de Deus. E ele foge. Passa 40 anos em Midian.
Midian era as terras dos midianitas. A Bíblia vai deixar claro que ele corre para Midian e encontra as filhas de Jetro, sacerdote Midian. Ora, sacerdote Midian. Quem era Midian? Se nós formos voltar para Gênesis capítulo 25, versículo 1 e 2, a gente vai ver que depois que Sara morre, Abraão se casa novamente com Quetura. E ela tem 6 filhos de Abraão. E um deles é Midian. Então ele corre para as terras de Midian, ou seja, para a cidade de Midian, aonde a descendência de Abraão se instalava. Projeto de Deus. Projeto de Deus. Não adianta a gente entender os projetos de Deus, não. A gente tem que falar como Moisés. Eis-me aqui. Ele te chama pelo nome e você diz, eis-me aqui, Senhor. Faça segundo a tua vontade. Você só precisa ter um lugar onde Ele vai se revelar para você. A Bíblia vai dizer que quando Moisés tem aquela visão e ele se maravilha com o que ele está vendo, ele diz, isso não pode ser. Eu sou acostumado 40 anos, irmão, pastoreando. Estou acostumado a ver arbusto, pegar fogo, sassa, pegar fogo. Só que algo chamou a atenção de Deus. Sabe esse fogo? É a chama do Espírito Santo. E é essa chama do Espírito Santo que quer queimar dentro de você. Que quer fazer com que você comece a ver o Evangelho de uma maneira diferente. Deus não quer você vindo só por vir. Deus quer que você busque a Ele, porque Ele quer se revelar para você. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Fogo consumidor. Uma visão e a manifestação teofônica de Deus. Ou seja, uma manifestação visível da presença de Deus. Porque quando Deus se revela para mim e para você, nunca mais a gente é o mesmo, irmão. Nunca mais. É algo que queima dentro da gente. É algo que muda a nossa convicção do mundo lá fora. É algo que chega para transformar totalmente a nossa vida. E por mais que a gente sofra nessa terra, a gente sabe que tem um Deus que vai estar esperando a gente nas mansões celestiais, para que nós veremos o fogo consumidor de Deus naquele lugar. Porque os olhos dele são como chamas de fogo. Os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Aí a Bíblia diz que o fogo não se consome. O fogo simboliza na sarça a presença do Espírito Santo. Do meio da sarça, um anjo em forma de fogo. Do meio. O próprio Deus se revelando para Moisés, dizendo, Moisés, eu te trouxe até aqui, porque eu tenho uma grande obra e um projeto. E é você que vai concluir esse projeto. Foi você que eu escolhi para que esse projeto seja realizado na terra. Porque há um povo, Moisés, que está clamando por libertação. Você entende o que é isso? Precisamos de deixar de ser egoísta. Nós somos egoístas, irmão.
Porque se nós só pensamos em nós, no nosso bem-estar, no nosso dia a dia. E muitas vezes esquecemos que alguém perto de nós está precisando de mim e de você. Nem que seja de uma oração, nem que seja de uma atenção, uma palavra. E nós somos egoístas. Senhor, me dê, Senhor, eu quero, Senhor, faça, Senhor, abra. E a tua adoração para Ele. E o que você tem dado para Ele. O que você tem oferecido para Ele. Olha só. Tem algo aqui interessante que o Senhor me fez escrever. O lugar onde Deus se revela para você é o mesmo lugar onde você o busca? Aquela relógio está funcionando. Tem um segundinho ainda. Vou terminar aqui. O lugar onde Deus se revela é o mesmo lugar onde você está buscando Ele, irmão. Jeremias 29. E eu fecho. Versículo 11, 12 e 13. Do capítulo 29 de Jeremias. Vai dizer assim. Porque eu pensei os pensamentos. Esse pensamento aqui é projeto, irmão. É plano. Que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E me buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Só a primeira frase do versículo 14. E serei achado de vós, diz o Senhor. O povo estava no cativeiro. Mas tinha um lugar que eles tinham que buscar para que Deus se revelasse. Você está entendendo? Que viver para Cristo é muito mais de emoção, muito mais além que emoção. É você buscar a presença dele para a tua vida. É você buscar a presença dele para a tua vida. É a cada dia você estar diante do altar de Deus, derramando o seu coração para Ele, para que a cada dia Ele venha transformar a sua vida, para que a cada dia Ele venha libertar você de coisas que você ainda não está liberto. É por isso que tem tanta gente que não se liberta na caminhada da fé. Porque não levanta um altar para se humilhar e dizer: Deus, eu não tenho condição, mas o Senhor tem, me liberte. Queime isso dentro de mim. O Senhor é fogo abrasador, queime. Passei 41. A partir de hoje, irmão, saia daqui e bota em prática o que Deus lhe revelou hoje. Irmão, eu não tenho costume de orar. Passa a ter costume, porque Deus quer se revelar.
Você ainda está meio que perdida dentro da casa do Senhor. E porque eu vou fazendo o quê? Deus está dizendo, eu te escolhi. Estou fazendo o quê? Está perdido. E Deus está te dando uma direção hoje, te instruindo hoje. Comece a levantar um altar de oração na tua casa, porque eu quero me revelar para você. Deus quer mostrar quem Ele é para você. É muito além. Não fique perdida em seus pensamentos. Não fique perdido em seus pensamentos. Tome uma posição de adorador. Adorar Ele em espírito e em verdade. Se entregar para Ele com o espírito, com a alma, com o coração. É tudo junto, irmão. Ele não só quer o coração, não. Ele quer tudo. Ele quer teus pensamentos. Você sabia que quando Deus fez o homem, fez Adão, foi para ele adorar ele? Nós temos essa genética dentro de nós, toda a humanidade. Adorar ao todo Criador. Aquele que criou a mim e a você. E quando a gente conhece o Evangelho, a gente não é mais criatura, a gente é filho. Eita, filho e filhas do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Receba hoje, Deus quer se revelar, Deus quer se mover dentro de você. O Espírito Santo quer acender uma chama que você ainda não se encontrou com Ele. Darabasúbria, e quer te usar na terra. Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, se eu fosse dar lugar, irmão, nós ia para longe. A mensagem é extensa, porque eu estou totalmente aqui na dispensação de Deus. Eu estou totalmente aqui na revelação do Espírito Santo. Tem coisa aqui que eu não anotei, mas o Espírito Santo trouxe dentro das Escrituras Sagradas. Deus está indo no profundo da tua alma. Narabassúbria. Deibrassúbria. Aleluia. Glória, glória, glória. Irmão, foi até aqui. Que Deus continue abençoando esse ministério. A casa onde eu nasci. A ovelha que foi ganhada pela pastora Helena. E que Deus tinha outro projeto. E coisa boa é quando você sai e as portas estão abertas. Porque você pode voltar e dizer que verdadeiramente essas portas quem abriu foi Deus. Essas portas quem abriu foi Deus. Eu sou uma semente de salvação, de libertação, de cura interior. E eu estou aqui para dizer que Deus vai se revelar quando você começar a buscar Ele. Porque o negócio é você e Deus. É você com Deus e mais ninguém. Não é pai, não é mãe, não é filho, é você e Deus. Deus está dizendo, é você e Deus. E Deus está falando aqui com uma pessoa específica. Está falando, mas tem um aqui em especial. Que Deus diz, eu não te quero só de visita. Eu te quero por inteiro. Porque Deus tem propósito.
Deus tem propósito na tua vida. Eita glória, amém, irmãos. Que Deus abençoe meu pastor Joedson. As meninas são minhas